Você está ouvindo Bionote, apaixonados por natureza. Olá, queridos ouvintes, bem-vindo ao Bionote, o 12º episódio dessa primeira série, que foram 1 ano de episódio, foi super legal, divertido. Nós vamos fazer uma retrospectiva completa aqui de todos os episódios, falar um pouco da nossa opinião. E eu tô aqui com a Juliana Klein-Sott, fundadora da Log. E aí, Ju, como é que você tá? Eu tô ótima, super feliz. E também com o Felipe, biólogo, especialista. E Felipe? E aí, beleza? Bom demais. Nós vamos falar então hoje um pouco de cada episódio. Nós vamos falar um pouco de como a gente viu esses episódios, como foi a gravação, quem que foi os entrevistados e dar uma opinião nossa, pessoal mesmo, sobre isso. E vocês também vão ficar sabendo o que vai acontecer no próximo ano, que a gente tem já algumas perspectivas para a próxima temporada que já foi confirmada no último episódio. Bom, a gente vai começar aqui com o primeiro episódio, que foi a história da Log Nature, como tudo começou. A gente trouxe a Ana Klein-Sott e a Juliana, que hoje é a nossa co-host, mas na época foi entrevistada nesse episódio, né? E foi eu e a Camila Marculino, um abraço pra Camila, que foi nossa co-host aí durante 2-3 episódios. E a gente fez essa entrevista. E aí, galera, vocês ouviram? Como é que foi esse episódio pra vocês aí? Eu como o único que não participava ainda, foi muito interessante ouvir, assim, pra mim também foi diferente ouvir os bastidores de como a Log foi criado, porque como eu conheço a Ju há muito tempo, desde antes da Log, então eu participei um pouco do processo de ideia e criação da Log, né, até das primeiras vendas da Log lá, então eu tava presente em tudo isso, mas foi muito interessante ver os bastidores também, porque por mais que a gente já tivesse uma relação, eu não sabia detalhes. Então eu achei muito interessante e eu não conhecia a Ana. Eu conheci a Ana depois, né? Depois de que eu entrei pra Log e tudo mais. Então, também conhecer um pouco da história da Ana e da personalidade dela trouxe uma visão de muito do que a Log é, porque é um misto das duas, né? Assim, a Log é realmente assim, uma junção de duas personalidades completamente diferentes. E a gente conseguiu sentir de formações diferentes, né? Então a gente conseguiu sentir muito isso pelo episódio, assim, do que elas contaram, né? Um pouco da história. E é interessante você pegar igual você colocou, você viu de lado, né? Tipo, vamos colocar assim, você viu todo o processo acontecendo, mas você viu ali de longe, mas de perto ao mesmo tempo. Sim. E depois você pega e vê a história do contexto geral. Eu vejo também, por exemplo, é como que algumas coincidências e agarrar em algumas oportunidades é interessante, né? A Juninha vai falar hoje porque ela tá, tipo, sendo só... eu vou falar o quê, né? Sendo que fui eu que fui entrevistada. Mas é um crescimento de muito rápido em 8 anos, e aí você vê como que a coisa aconteceu, como é que foi a intuição versus as oportunidades abertas, mas as coincidências também que aconteceram, da Ana tá ruim no trabalho, e a Ju também querendo fazer uma coisa, aquela coincidência ali, havia uma oportunidade de se agarrar. Legal. Foi assim, foi uma visão muito empreendedora mesmo, porque a gente sempre discutia sobre isso na época de faculdade, sobre o quão difícil era encontrar determinados tipos de equipamento, porque a gente fazia aí com coisas com qualidade, e a gente sempre conversou muito sobre isso, e aí quando a Ju foi com a ideia, eu falei, nossa, Ju, muito bacana e tal, vai, e aí trouxe a Ana, né, assim, realmente ganhou a Ana na ideia, e aí foi pra frente, e é um sucesso, e é muito legal realmente ver essa junção da visão do que poderia ser um mercado, com a expertise de gestão e de administração, e elas juntarem esses conhecimentos para fazer uma empresa de sucesso, que é o que é hoje. E é até interessante, você falou aí 8 anos, mas na época do podcast é o 7, né? Tinha acabado de completar 7. Inclusive, tinha acabado de mudar a marca. É porque esse 1 ano, é bom que a gente também vai falar retrospectiva, encaixar nesse episódio, dar uma complementada nele. Sim. Sobre a retrospectiva de 2018, né, da Log. Porque já que ele falava, o episódio fala da Log até janeiro, que era 7 anos, a gente teve esse 2018 que teve várias novidades acontecendo durante a Log e mudou muita coisa. A gente vai falar um pouquinho disso aí lá mais pro final, né, das mudanças, de como foi esse 2018.
2018 pra gente. Mas até lá tem ainda 10 episódios pra gente conversar. Eu acho que uma coisa, assim, que eu acho que vale de lição do contexto todo da Log é que as pessoas sempre buscam sócios parecidos. E o que eu falo pra todo mundo é: procure alguém diferente de você. Complementar, né? Porque o diferente te complementa. Isso é bem legal. Igual sobrepõe. Então, eu acho que é a maior lição, assim, que a gente aprendeu. Tanto que todo mundo fala: nossa, mas vocês são tão diferentes. Eu falo: graças a Deus. Que bom. Viva a diversidade. A gente tem que ser diferente mesmo e enxergar que o diferente é bom. Que aceitar, a gente tem a né? aprender com o diferente. Porque a gente tem dificuldade de lidar com o diferente, né? É muito mais fácil você lidar com aquilo que é igual, que você já tá acostumado. Sim. Né? É mais cômodo. Então, lidar com coisas diferentes te faz crescer muito mais e te faz ter uma visão muito mais diversificada em relação a tudo, né? Em relação à conduta, a pensamento, a atitude, que caminho percorrer, né? Então, assim, qualquer pessoa que estiver pensando em fazer qualquer coisa de ter sociedade, procure alguém diferente de você, não procure alguém igual a você, porque vai dar problema. Os seus erros vai ser o erro da pessoa, imagina. Exatamente, vocês vão repetir demais. os mesmos erros, porque não vai ter ninguém com uma cabeça diferente pra chegar com uma ideia nova. E é até interessante que a gente estava até discutindo isso aqui um pouquinho antes, é que a gente estava analisando como foi, né, o Bionote, né, o podcast esse ano, e o primeiro episódio, que é quase que um episódio de biografia, foi o episódio que teve mais ouvintes de uma forma muito diferenciada, né? Assim, ele teve mais do dobro de ouvintes e de público do que os outros. É que o segundo colocado no ranking. O segundo colocado. Então, assim, a gente vê que foi uma história realmente que motivou as pessoas, uma história interessante e que querendo ou não, para questões de biografia, né? Assim, de contar a própria história, é um pouco raro. E a gente vê que não foi um tema científico nem nada e que o pessoal gostou bastante, assim. Isso é bem interessante. Eu acho bem interessante essa estatística. Mas tem uma outra coisa agora, uma curiosidade técnica. Na época, ele não foi o primeiro episódio, ele foi o segundo episódio. Na verdade, a gente gravou 2 podcasts do mesmo tema. A gente gravou um piloto antes, que a gente tentou fazer de uma forma mais igual a gente faz hoje, né, aqui, todo mundo junto, só que sem equipamento, ficou uma bosta. Foi mesmo. Nossa. Eu não sabia disso. Aí a gente optou por fazer, como de novo, sem equipamento. Foi o primeiro episódio, ele era um episódio piloto, a gente não sabia se ia dar certo, lá dentro da Log, esse negócio de podcast. Então a gente foi pra dentro cada um foi pra sua casa, um dia de manhã, abrimos o Skype com um fone e gravamos. Então ele é o único episódio gravado por Skype, no sentido de não ter estúdio envolvido, né? Que cada um tava num canto. Pra não dar interferência. Porque quando a gente gravou todo mundo junto, um pegava a voz do outro e o ar-condicionado, o barulho do ar-condicionado, a rua, tava o primeiro episódio mesmo gravado, né? Foi isso mesmo. Ele foi o segundo episódio, apesar de ser o mesmo tema, mas o primeiro deu um feio, assim, sabe? Tipo, nossa, não sabia disso. O bom que a gente vai aprendendo, né? A gente aprendeu demais. No segundo episódio a gente teve nos bastidores de Darwin, que é a origem das espécies, onde a gente teve a presença ilustre do Henrique Paproc, professor da Camila, da Juliana e do Felipe. No episódio a gente contou com a Camila, comigo e com a Ju e o Henrique Paproc. E acho que foi um dos, eu acredito, assim, na minha visão, quando eu tava escutando os episódios, que foi o primeiro episódio, o único episódio dessa temporada que a gente falou de uma forma, de um assunto mais histórico, no sentido de contar uma história. Assim, sim. De fazer do início, princípio, meio e fim, apesar que a gente não tinha ainda domínio dessa relação de fazer princípio, meio e fim. A gente dançou um pouco na timeline, mas é um episódio onde que a gente falava sobre Darwin do início ao fim, falando historicamente timeline. Eu não lembro, assim, da minha cabeça agora, outro episódio que a gente fez isso. Acho que foi o único. Não, de fazer um levantamento histórico, assim, e elaborar o contexto mesmo evolutivo de alguma coisa, né? Eu acho que até o próprio episódio
episódio já caminhava para esse lado, né? Que a gente tava falando sobre evolução. Foi o único que a gente chegou a narrar os fatos históricos mesmo da vida de Darwin até ele chegar a publicar, né? A Origem das Espécies. E é interessante, assim, esse episódio, porque todo mundo conhece Darwin, né? Eu acho. Então, é muito interessante o que o Paprock conta, assim, de curiosidades e de questões que ninguém tem muito conhecimento, né? Sobre a vida dele. Então, também foi um outro episódio meio que com uma biografia, né? Assim. Só que não uma autobiografia, mas foi bem interessante. Sobre essa questão de falar historicamente, a gente falou até um pouco depois no de conservação, a gente falou um pouco sobre a história da conservação. Encaixou um pouco, a gente né? fala, quando começou, tal. Mas não dessa maneira. Mas a gente falou mais como dados, né? Não como informação de dados. Sim, mas o de Darwin realmente foi o único que teve esse contexto de uma timeline, assim. Eu acho que, inclusive, é um episódio muito importante para quem tem interesse, quem quer entrar nesse meio, assim. Eu acho que você vê a trajetória dele e o que Darwin conseguiu alcançar na época que ele viveu é inspirador. É bem legal. E outra coisa também, como a gente fala muita coisa sobre toda a história, ele vira um material de estudo para ensino médio, pra galera que tá fazendo biologia, porque Darwin é um assunto bem... Na universidade você fala de Darwin, mas você fala mais cientificamente, não fala sobre história, sobre o que foi, qual que foi o processo. Você vai pegar o que o Darwin estudou e vai tentar... Você pega os produtos que ele gerou, né? Agora, no ensino médio, por exemplo, como a gente não fala da parte de ciência, apesar que a gente comenta algumas coisas, mas a gente não entra a fundo, eu acho que é um bom material, assim. Eu pelo menos, na época que terminou, eu tive um contato de estudar bastante conteúdo, né? E talvez esse episódio seja o conteúdo que eu mais tive para como estudar e como aprofundar, para poder pegar informação, aglomerar em uma coisa só e perguntar tudo pro Paprock, porque o cara é uma enciclopédia viva, né? Sim. Então aí comecei a perguntar. Personificada. E aí eu só jogava tudo que eu li e ele falava, olha, isso eu não sei, isso eu acho que sim, eu acho que não. Então ele ia só responder, eu só jogando e a Ju e todo mundo ia falando tudo que já tinha ouvido falar e ele ia respondendo as perguntas. Então você tem um material ali, eu pelo menos vi isso, na hora que eu ouvi de novo o episódio, fiquei assim, gente, mas é um episódio bem tenso, assim. Eu vi o quanto que eu tenho que estudar pros próximos episódios, porque aquele episódio eu estudei muito, que eu fiquei o tempo todo perguntando. Igual o menino pequeno da quinta série, ficava desse jeito. E eu sou suspeita pra poder falar desse episódio, porque eu sou apaixonada com Darwin, com a história de Darwin, sou apaixonada com a evolução e com o Paprock, então... É o episódio preferido, né? É o meu episódio preferido, assim, em termos de conteúdo, de interesse de vida, assim, sabe? E eu acho que a gente trouxe várias reflexões, inclusive filosóficas mesmo, né? Sobre o aspecto evolutivo e essa questão de evolução e criacionismo. Uhum. Acho que a gente abordou uma coisa muito interessante no final do episódio, que foi sobre ciência e espiritualidade. É verdade. De que é algo que a gente não... né? Elas estão em caixinhas separadas dentro do nosso cérebro, né? Não se justifica excluir uma ou outra, porque as duas, elas não se comunicam. O papel que faz esse fechamento, que eu acho sensacional, realmente. Então, eu acho que é bem legal, assim, porque existe uma briga um pouco, né? Sobre foi que Deus criou tudo e que não é possível a ciência não admitir isso e vice-versa. Então, eu acho que é bem legal, assim, pra quem quiser puxar ele lá e escutar de novo, que entra nesse mérito e é uma coisa muito interessante, porque uma coisa não exclui a outra, elas só são simplesmente diferentes e independentes. Exatamente. Então, foi bem legal mesmo. Eu acho que é um episódio realmente que todos devem ouvir, e esse fechamento, ele deixa uma pontinha para você refletir consigo mesmo, assim, sobre como você pensa sobre esse assunto, assim, esse meio termo entre as duas coisas. É bem reflexível mesmo. É sempre o equilíbrio, né? Uhum. Igual a gente fala sempre. E por uma curiosidade técnica, esse foi o primeiro episódio que a gente veio gravar aqui no NAFTA, né? No estúdio NAFTA, que é onde a gente grava, com o Thiago. E foi o primeiro que a gente começou já a profissionalizar todo o processo e toda essa linha. Com essa parceria aqui com o Thiago, que está sendo ótima, né? Que a gente tem todos
os mecanismos que a gente precisa para fazer uma gravação, e todos os auxílio, equipamentos. Né? Auxílio do Thiago, que fica aí só escutando. Uns toques também, né, Thiago? Já teve até umas pontinhas dele nos episódios. Teve? Eu não lembro. Teve. Não, eu lembro que ele participou do Ivo. Mas na biologia da cerveja ele também ele solta um jargão, alguma coisa assim no episódio. Que massa. A gente vai pra março. Março tem o Dia Internacional das Mulheres e por isso a gente fez o podcast 03, que é Mulheres na Ciência, para falar um pouco sobre as mulheres da ciência em geral. Acabou que a gente trouxe várias mulheres da ciência e acabamos falando da história de cada uma aqui, né? E foi bem legal, eu acho bem interessante. A gente contava lá com a turma é grande. Ó, a gente tava com... Era eu, a Camila Marcolino, a Juliana, a Luciana Nascimento, a Gabriela e a Gabriela Montandon, né? Que fez depois Biologia da Cerveja com a gente também. Você, nesse dia, você foi o bendito fruto entre as mulheres. Só eram 4 mulheres de peso da ciência e eu tentando entrevistá-las, mas elas já se entrevistaram, foi ótimo, assim, sabe? A coisa aconteceu. Mulher sendo mulher. O Lucas, você quase não ouve a voz do Lucas no episódio. Uma ia perguntando pra outra, falando a opinião, e era ótimo, assim, porque pessoas extremamente participativas e conseguem pegar, tomaram, né? Eu fui tentando entender ali o que estava acontecendo, mas foi bem legal. A gente trouxe bem a nossa capacidade feminina, né, que está associada ao gênero feminino. Sim. De comunicação. Mas o mais interessante, eu acho que além disso, é porque vocês 4 são muito amigas. Então isso ajudou bastante a virar um papo de bar. Assim, virou sério, um papo sério, mas um papo entre elas conversando. Foi bem descontraído e a gente trouxe também informações bem importantes, assim, sobre o contexto histórico, né, de como que as mulheres começaram na ciência, algumas barreiras, principalmente a Luciana, né, Nascimento, a Lu dando o relato dela, porque ela tá na ciência há muito tempo e quando ela começou, quase ninguém fazia o que ela fazia, no âmbito geral, e sobretudo ela enquanto mulher fazendo o que ela fazia. Então foi bem legal, assim, eu acho que esse episódio também foi um aprendizado, né, porque muitas vozes no mesmo episódio, como a gente tá evoluindo aí a cada episódio, tentando melhorar a qualidade dos episódios, né, e fazendo com que eles sejam mais dinâmicos e mais claros, né, pra não ficar uma coisa confusa, porque às vezes a gente tem tanta coisa pra falar que a gente mistura um pouco, né? Sim. Então eu acho que esse também foi um aprendizado. Esse foi o maior aprendizado. Muitas pessoas sendo entrevistadas ao mesmo tempo fica um pouco menos... Na verdade, fica mais difícil para fazer edição e para dar um contexto mais claro, assim, do que... Da proposta do episódio, né? A gente, na verdade, descobriu que a gente não tem habilidade ainda... pra poder fazer isso. Pra poder orquestrar esse tanto de pessoas, exatamente para não ter um falando em cima do outro, aquela confusão, e você conseguir criar um contexto de início, meio e fim no episódio, sem que, com todo mundo falando, de forma mais... dando a sua opinião sobre aquilo, mas não atropelando e por aí vai. Eu acho que foi bem legal, assim, a gente descobriu isso na hora que terminou, a gente 2 horas de... Não, nós ficamos gravando quase 3. Quase 3 horas de gravação pra transformar em uma, sabe? No final das contas foi um episódio dinâmico demais. Né? Resumindo, ele foi dinâmico demais. Mas assim, eu que tava de fora, né? Eu ainda não participava, eu tive uma visão um pouco diferente, assim, eu acho que é até interessante isso, porque quando a gente tá aqui gravando, a gente tem uma visão do que vai ser, né? E de como foi, e aí quando chega o resultado final, foi melhor do que eu esperava, ou não, eu acho que poderia ter ficado melhor e tal, mas eu vi de fora, então eu não participei das 3 horas de gravação. Então você era ainda nosso ouvinte. Eu ainda era ouvinte. Eu achei muito interessante, na verdade, assim, o episódio, mas também é difícil não achar que é um episódio interessante, porque são histórias muito inspiradoras e da mesma forma que a de Darwin, né, que teve que superar diversas dificuldades e teve diversos desafios, assim, ao longo da vida e carreira, também foi mais ou menos a mesma coisa. Tem uma questão de uma relação pessoal também com o tema, por eu já ser amigo da Ju há muito tempo e da Lu também, mais ou menos ao mesmo tempo, né? Eu trabalho com a Luciana até hoje, então também teve isso. Então foi muito interessante saber um pouco mais da história da Luciana. Muitas coisas que eu já sabia também, mas assim, foi muito interessante ouvir outras mulheres que passaram por situações ou que
passam pelas mesmas situações até hoje, darem sua opinião sobre o tema. Sim. Eu achei muito interessante, na verdade, assim, achei um episódio bom. A gente, óbvio que é uma evolução, a evolução é muito clara do nosso primeiro episódio pro 11º, né, que foi o passado. A gente teve que ouviu tudo de novo agora pra gravar esse, percebe isso claramente, mas Sim. foi um excelente episódio, por mais confuso que ele tenha sido, por mais dinâmico que ele tenha sido na gravação e que ele ficou também, assim, bem dinâmico na hora de ouvir, porque tem muitas pessoas falando mesmo. Que legal, isso é bom ter esse feedback. É, Né? mas foi muito bom. A gente pode tentar novamente. Então a gente sabe no Mulheres da Ciência, a gente traz mais 4 mulheres de novo. É isso, vamos. E vamos fazer. Vamos fazer. Eu acho esse super legal. Bom, e o 4º episódio, que foi o Filo Perdido, eu acho, na minha visão, que foi o episódio que a gente vai falar aqui da coisa mais estranha que já teve na face da Terra. Mas que é super... E foi extremamente, pra mim, surpreendente. A gente trouxe o Ivo Sena, que ele estuda onicóforas. E que é um filho realmente perdido, assim. Ninguém mais, eu acho que no mundo... Não, na verdade ele falou que são 2 laboratórios que estudam, etc. E eu achei super interessante, porque teve muita coisa interessante pra falar no episódio. Um episódio que eu, particularmente, antes, eu fui preconceituoso, vou falar a sinceridade, que eu achei, nossa, vamos começar a falar, ele vai falar da pesquisa dele e não vai ter o que entrar no meio daquilo. E, na verdade, é um filo extremamente interessante, assim, cheio de curiosidades. A gente ficou perguntando pra ele, igual que a gente fez com o Paproc no 2º episódio, eu fiquei perguntando pra ele várias curiosidades, ele foi respondendo e gerava mais curiosidade ainda, e assim o episódio foi. E ele, enquanto apaixonado pelo que ele faz, ele é muito bom pra poder responder tudo, né? Você vê que ele é uma pessoa que conhece, assim, a fundo mesmo. Então, eu acho que isso tornou mais interessante ainda, porque não ficava lacuna, né? Perguntava e o conhecimento ali chegava toda hora, né? E da pergunta mais besta, a pergunta mais científica, assim, tudo tinha uma resposta muito interessante. A gente até ia contar a história que do meio do processo, a Juliana levantou pra ir no banheiro tomar uma água, a gente deu uma pausa no episódio, e aí o Thiago, que grava aqui com a gente, ele tava ouvindo, mas já pesquisando, e ele falou assim, peraí, deixa eu só perguntar aqui pra você uma coisa que eu tava vendo aqui. O assunto tá tão interessante, assim, no sentido de tá envolvente mesmo, no sentido que era um animal muito estranho, assim, né? E assim, é uma coisa que ninguém conhece, né? É um animal que ninguém conhece. Até quem é da área, às vezes fica assim, o que é isso? Então, também é interessante que é dificílimo de achar. Por coincidência, o Ivo já foi pra campo comigo, enquanto eu fazia minha monografia, ele foi lá pra tentar achar unicóforos. Ele inclusive achou unicóforos, mas eu lembro que era uma coisa dificílima, assim, enquanto a gente achava os nossos bichos à torta direito, assim, todo quanto era lugar, ele achou 10 dias. Assim, aí então, assim, eu tive contato, já cheguei a ver o bicho vivo mesmo, então é muito diferente, assim. O Ivo é único no conhecimento. E foi legal, porque esse foi o primeiro episódio que a gente recebeu um feedback do ouvinte. Exatamente, eu ia falar isso. Que a gente teve pergunta, que a gente teve ouvinte mandando e-mail dizendo que tinha gostado muito. Que ajudou a fazer um projeto na universidade, ajudou a fazer um trabalho de universidade. Assim, no primeiro episódio até teve feedback, mas foi um feedback mais de pessoas, assim, do nosso convívio, né? Sim. Que tava assim, achando legal e tudo mais a história, mas de pessoas desconhecidas, falando que foi útil, que aquela informação foi útil, que ajudou de alguma maneira e querendo saber mais, foi realmente... Foi bem legal. Eu já estava na log, mas eu não participava do... Esse episódio, inclusive, eu acredito que era pra você participar, e aí acho que teve algum problema. Não, o de maio era pra eu participar. Não, mas esse aqui já era. E aí teve alguma coisa que você tava bem no início, era um trabalho, alguma coisa que você não podia parar de fazer, e a gente veio gravar, porque eu acho que você não tinha estudado a pauta. Pode ser. Você não tinha estudado a pauta, você tinha acabado de entrar. Assim, acabei de entrar com um pouco de timidez também, eu fui resistente a participar, né, mas... Aí depois foi. Esse episódio ele foi muito, muito bom de fazer. Eu amei também. Você entrou no 6º. Eu achei que era lá. No último episódio eu falei que era o 3º, 4º, né? Não lembro. Mas foi no 6º. Não, foi no 6º. Entrei no 6º.
E aí a gente chegou no 5º episódio, que é a biologia da cerveja, que foi com a Gabriela Montandon. Esse episódio, uma autocrítica a mim, foi o episódio que eu fiquei mais besta, porque era um assunto que eu queria falar bastante, e aí eu fiz só perguntas mais leigas, do nível de pessoa que gosta de cerveja, eu queria fazer perguntas leigas. E até, dando um spoiler do ano que vem, uma das coisas que a gente tem vontade de fazer é uma biologia da cerveja, falando um pouco mais cientificamente sobre o processo. Eu acho que desperta tanta curiosidade. Isso. Que foi até interessante, assim, porque a Lela, né, é fantástica no que ela faz. É uma pessoa que é apaixonada também pelo que faz, né? E ela também é uma excelente comunicadora, né? Então, tornou o episódio muito interessante e uma base para quem gosta de cerveja e tem curiosidade sobre os processos da cerveja. Eu acho que a gente conseguiu sanar várias dúvidas, assim, né? Várias curiosidades que as pessoas tinham. Sim, com certeza. Ainda mais com ela, que é um especialista da especialista, né? Exatamente, ela é referência, né? Então, não, foi muito legal. Foi muito interessante fazer, ainda mais que a gente teve até que tomar uma cerveja junto com ela durante o episódio. Nem tinha como não, na verdade, né? a gente, como diz ela, vocês tomaram alguma coisa chamada de cerveja, né? E lá ela tava com uma cerveja que ela encontra em qualquer padaria que ela vai. A gente podia tentar combinar com a Lela, já deixando aqui, que se ela escutar esse episódio, pra ela já marcar um dia que ela vier do Brasil, ano que vem, se ela vier ao Brasil, já marcar com ela, né? A gente gravar com ela presencialmente. Eu achei que você ia falar pra ela trazer a cerveja. Não, ela já me falou que não dá certo. Eu já perguntei, já pedi até isso. Até no episódio tem isso. Porque ela falou que por conta de diferença de temperatura e o processo que ela fica toda até chegar aqui, a cerveja chega ruim. Não chega tão legal. Tem como trazer, igual a galera que faz importação, mas aí tem que fazer um ambiente próprio pra trazer. Eu gostei muito desse episódio também, assim, porque ele trouxe uma pessoa, né, que já tinha participado, que ela participou do Mulheres na Ciência, Sim, e que tinha ficado lembrança. Aquele gostinho de quero mais, assim, da história dela, né? Uhum. Então ela conta da questão da história dela, do pioneirismo, do que ela estava fazendo, da pesquisa, por ser uma mulher, fazendo uma pesquisa dessa com uma levedura brasileira. Então, assim, isso é muito interessante. A gente trouxe, na verdade, muitas histórias inspiradoras, né? Assim, parece até uma chamada de Natal, histórias inspiradoras. Mas, na primeira temporada nós tivemos pessoas bem lúcidas. Sim, bem lúcidas. A gente trouxe muitas histórias inspiradoras, assim, e ela faz muitos comentários e ela faz muitas colocações, assim, muito, muito legais. Uma que eu achei muito interessante, que foi até quando o Thiago faz a participação especial, que ela fala que ninguém é cervejeiro, que todo mundo é pastor de levedura. Isso é muito interessante. Eu gostei também que ela fala muito sobre as tendências do mercado, assim, que tem muita gente já consumindo cerveja sem álcool e que o quão difícil é produzir uma cerveja sem álcool. Então, eu gostei muito desse episódio também. Eu acho que ele pode se aprofundar. Eu não acho que de forma nenhuma as suas perguntas mais leigas deixaram o episódio menos interessante, porque querendo ou não, assim, todo mundo tem esse que mais leigo, né? Então, assim, ainda mais com uma coisa que é de gosto popular, tão apreciado por tanta gente, acho que várias pessoas iriam querer fazer várias perguntas que não foram feitas. Isso é bom. Eu acho que eu também brinco que eu faço uma autocrítica, porque eu vim com as perguntas pra poder ser científico, essa coisa. E na hora que chegou, eu falei, já tô aqui, essa pessoa é especialista, deixa eu perguntar as coisas que eu tenho. Quem sabe a gente não faz até um episódio aberto ao público pra perguntas com a Olha, isso aí é bem interessante. É uma ótima ideia. Isso é bem legal. A gente pode fazer aqui no NAFTA, que é um pub também, a gente pode pegar a Lela, colocar aqui, vamos fazer um encontro de cerveja, vamos fazer, todo mundo, ela vem falar sobre isso. A gente faz uma entrevista e as pessoas perguntam. A gente faz um talk, né, um talk da Lela em cima do palco pra poder falar no seu... Já não sei se ela vai gostar tanto da ideia mais. Ia ficar legal. Mas é um episódio extremamente interessante. Eu queria fazer, na verdade, uma relação mais científica sobre a cerveja pra gente poder ter um embasamento científico igual a gente tenta fazer todos os episódios, né? Sabe uma coisa que eu achei interessante também, que ela contou? O tanto que ela virou referência no meio, o tanto que ela virou famosa, que ela falou que, assim,
porque o trabalho dela teve uma visibilidade tão grande. Você até cita que você acha ela na internet, no Google, assim, 1 milhão de vezes. Isso aí que é interessante. E ela contando, assim, que ela vai em eventos e tem fila pra falar com ela. Isso aí foi isso aí que você falou foi a coisa que mais me impressionou. Eu até falo no episódio, mas só pra repetir pra quem não escutou, é que na hora que eu fazia toda a pesquisa do entrevistado, de quem traz o entrevistado sempre era a Ju, e aí na hora que chegou a Gabriela, eu coloquei o nome dela no Google e apareceu G1, YouTube com entrevista com ela, apareceu assim, 1 milhão de coisas. Eu falei, que isso? Que pessoa é essa que eu vou entrevistar, Eu né? acho que 3 pessoas, 3 convidados foram muito assim. Foi a Ela, o Arthur e o Marcos também do Asas e Amigos. O Mário ele também. O Mário, O Mário eu entrevistei o Bial, né? Na mesma semana. É mesmo. O Mário era o Mário, que é isso. Na verdade, assim, se a gente parar pra pensar, a Luciana também já participou. Outro dia ela tava aí ela tava GNT, eu acho, não sei. Ela tava na época do incêndio, ela participou de um programa também de TV, é uma pessoa extremamente conhecida, então a gente realmente teve presenças ilustres muito aqui, ilustres, né? Foi muito legal. Isso é bem interessante. E Gabriela, traz a cerveja pra mim. Então vamos pro episódio número 6, metade do ano, que a gente fala um pouco do Bioquímica do Amor. É no mês do Dia dos Namorados, então a gente tentou trazer um pouco dessa pegada. E foi ali que a gente conheceu o Arthur, né? Que fez o 11º episódio, participou. Nesse é o primeiro episódio que o Felipe participa como co-host, e aí vem o Arthur Correia também. E foi uma surpresa maravilhosa, né? Aí foi sensacional. bem dentro do tema, né, de amor, porque aí criou a nossa relação com o Arthur também, né? Porque o Arthur já é participante, ele já tá quase vindo aqui todos os episódios agora. Já tem foi 15 episódios programados para ano que vem com ele. E foi engraçado que ele foi uma indicação de uma amiga minha. Que ia fazer com a gente, não pôde. E aí indicou ele, né? A Dani, que é especialista em bioquímica também, ela não pôde e falou assim, não, eu vou te indicar uma pessoa que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu falei, então tá. Aí ela indicou o Arthur, que foi essa bela surpresa pra gente, que foi maravilhoso. E que a gente agora, né, parceiro, fazendo várias coisas, assim. E eu e o Juliano já conheci o trabalho do Arthur, porque a gente participou do Bio Startup Lab, né? Isso. E ele tinha dado uma palestra no Bio Startup Lab. Então na hora que a amiga dela indicou, a gente viu que ela que era falou, a mesma pessoa, a mesma pessoa, né? A gente já sabia do trabalho e falou, ótimo, a gente conhece, é excelente, então vamos conversar. E foi excelente, né? Foi. Sensacional. Foi um dos programas que a gente mais se divertiu, assim. Foi. Se divertir de conversar, de rir, de falar. Ele, dinâmica. Enquanto a personalidade dele eu acho que é bem peculiar, assim, né? Porque ele é uma pessoa bem nerd, porém bem brincalhona, bem espontânea, assim. Extremamente inteligente. Exatamente. Então, assim, ele é uma combinação muito boa, assim, pra ele fazer perfeitamente o que ele faz, que é comunicar ciência pras pessoas. Sim. Né? É uma pessoa cativante mesmo, assim, tanto que dos episódios que eu participei foi o maior de gravação. A gente ficou também quase 3 horas, foram umas 2 horas e pouco nesse de gravação. Eu gosto muito desse episódio, eu acho que talvez seja o episódio que eu mais goste de todo a primeira temporada. Ele fala muitas coisas muito bacanas, é um tema muito cativante também, assim, né? Tipo, todo mundo já sentiu se identifica. Amor ou paixão ou alguma coisa, e ao mesmo tempo que ele trata de um tema tão assim, ele desconstrói o tema completamente, porque ele vira pra você e fala, olha, você tá sentindo isso, mas é mentira, porque na verdade é só fisiológico mesmo, tá? Tira o romantismo do negócio. Tira. Quando ele fala que a paixão dói, que é o mesmo que o que acontece no seu cérebro, é o mesmo de você tomar um soco, é que os hormônios que você tem na hora são os mesmos relacionados à fuga, que todos os sintomas são o mesmo de quando você tá com medo ou fugindo. Isso, assim, é realmente um soco. Ele deu um soco em todos nós. É muito bom esse episódio. Realista, né? Mas eu acho que isso que transforma o episódio tão interessante, né? Porque a gente falar de Bioquímica do Amor, todo mundo já esperar que nós vamos falar sobre super romântico e tal, e chega aqui, tem nada de romântico. O cérebro funcionou de uma forma, nada de romantismo, e acabou, é isso. Acho que isso se tornou muito interessante, que é
surpreendente. É surpreendente. É, exatamente. Tiveram informações muito, assim, pra quem é do meio, muito já batidas, né? Que a gente já sabia e que fica lá no nosso subconsciente do tipo que, no final das contas, o amor e a paixão é só pra reprodução mesmo. Mas também tiveram aqueles tapas na cara da sociedade, né? De que o amor eterno tá mais relacionado a cuidado parental ou relacionados a, tipo, generosidade e outras coisas, assim, outros sentimentos, outras ações de casal do que com um amor lindo de conto de fadas, né? Assim, enquanto que um é grato ao outro, é muito mais uma relação de gratidão e generosidade entre si do que um amor mesmo, igual o amor que você sente no início. Eu achei muito tem muito legal. mais a ver com a felicidade que a gente constrói dentro do que Sim. a forma passional que as pessoas colocam, né? De que morre pelo amor, né? De que o amor é tudo. Então, eu acho que esse episódio foi bem interessante nesse aspecto, assim. Ele teve um pontinho também no começar a discutir sobre a relação do que a gente tratou no episódio 11 com ele. Foi. A gente fala um pouco sobre os neurotransmissores, né? E ele vai falando um pouco sobre isso e a gente aborda de uma certa forma pequena ali no contexto, né? Mas depois... E ali a gente tem um insight pra fazer o episódio, né? Do 11. Sim. Só tivemos que esperar porque a gente nós somos pessoas pacientes. Eu acho que ele também teve um outro ponto que ele cita que é super atual e que seria um episódio interessante quando a gente começa a falar um pouco sobre os adolescentes de hoje em dia e como eles se apaixonam por pessoas virtuais. Bem legal. Ele até fala daquelas questões de número de Dunbar, do número de pessoas que você consegue ter na sua relação próxima e como atualmente os adolescentes se relacionam mais com pessoas virtuais do que com as próprias pessoas que estão ali. Ele até falava, um adolescente que ele cita o exemplo dele, que ele, no número de Dunbar dele, a Beyoncé tá antes do que a tia dele, entendeu? Que ele vê mais. E a polêmica maior do episódio pra mim foi ele confirmar que mãe ama filhos de forma diferente. Irmãos, a mãe ama um irmão de cada maneira. Isso eu acho que é a polêmica master do episódio. Ele falou que tem isso aí, não tem como E na fugir. verdade, assim, o que é real, né? Sim, porque total. O que a gente faz é fantasiar e ser hipócrita muitas vezes, né? Porque tudo tem que ser igual e tudo, né? Você não pode amar menos um do que o outro e não tem nada a ver com isso. Isso tem muito a ver com traços de personalidade, com aquilo que você se identifica, né? E não é pior por causa disso, é só diferente. Sim, ele até cita que são momentos quimicamente diferentes no cérebro. Exatamente. As pessoas não são as mesmas ao longo da vida, né? Isso. Como é uma relação, amor é nada mais do que uma recompensa, né, de uma ação que foi feita, cada um vai dar um estímulo diferente, então não tem como ser igual mesmo. Eu realmente gosto muito desse episódio. Arthur, abraço. Então vamos pro podcast 07, que foi a conservação da biodiversidade e a visão do empreendedora, que foi um episódio com o Mário, do On Safari, onde a gente falou um pouco do Mário, né, da história do Mário e do projeto On Safari. Esse episódio participou nós três e o Mário. Esse foi um episódio que eu achei bem interessante. Eu acho que, tirando o log, primeiro episódio, né, que a gente fala da log, é um episódio que a gente começa a falar de empreendedorismo, que eu achei bem legal a gente abordar esse tema e trazer um cara que tem essa pegada bem empreendedora, principalmente falando de conservação e empreendedorismo, essas duas coisas que, de uma certa forma, muitas vezes... Podem caminhar juntas, Podem né? caminhar juntas, mas a nossa cultura, teoricamente, principalmente da parte acadêmica, né, bate meio que falando que não, que isso é um absurdo, não pode misturar as duas coisas. E o Mário vem, dá uma aula pra gente de empreendedorismo, conta algumas histórias, fala como é que funciona, como é que ele vê esse processo. E é um projeto que tá dando mais do que certo, tá crescendo de uma forma bem rápida, né? A gente tá vendo aí durante eu acho que na época ele tava fazendo o começo da introdução lá na Amazônia, certo? Isso, do segundo processo de reintrodução, né, de filhotes, que a primeira foi no Pantanal, que foi bem sucedida, e a segunda reintrodução de filhotes que foi feita na Amazônia.
E esse episódio, se eu não me engano, ele tá começando o processo, né? E nós acompanhamos aí durante esses 6 meses, né? Uhum. E tá dando super certo, tá tudo ok, o processo tá continuando, demora até que vai ser elas sejam, reduzida. né, restabelecidas, que elas voltem a ter a questão dos instintos, né, bem aguçados para poder conseguir se adaptar ao meio novamente, né? Uhum. É difícil falar de qual episódio é melhor do que o outro, né, e qual entrevistado é mais ilustre do que o outro, porque eu acho que cada um tem uma personalidade diferente, uma história diferente, Sim. né? E o Mário é uma figura, assim, maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, um convidado super ilustre que a gente teve, super disponível. Ele foi ilustre mesmo. Com toda a bagagem que ele tem, ele é uma pessoa extremamente humilde, né? Extremamente aberta e uma pessoa que só quer compartilhar o conhecimento que ele adquiriu ao longo desse tempo fazendo esse trabalho de conservação. E assim, eu acho que o mais interessante de tudo é que na hora que ele conta um pouco da história dele, que, poxa, você pensa numa pessoa que vive para conservar a onça, você imagina que ele é um biólogo, que, sei lá, que ele é um veterinário, que ele é qualquer coisa do ramo, e a pessoa é um ex-piloto de corrida, entendeu? Apaixonado, né? Um cara que foi apaixonado pela essa linha, né? Exatamente. E faz isso, assim, como propósito de vida mesmo. E trouxe eu acho que muito por ele ser fora do ramo, ele trouxe uma visão inovadora. Então, Sim. O diferente trouxe uma visão inovadora para aquilo que todo mundo estava acostumado a fazer. Eu tenho uma visão sobre a área de biologia que eu já te falei, assim. Eu acho que uma área tende a ser mais conservadora. E qualquer inovação que está acontecendo em volta tende a ignorar que aquilo ali pode funcionar para a área de biologia. Sim. E não que ele fez uma coisa extremamente inovadora. O Mário não fez nada de muito inovador. Se você parar pra pensar, o Mário trouxe um safari. Ele até comenta safari. Que ele se inspirou em projetos que já aconteciam fora do Brasil, né? Então Sim. ele traz ele aprendeu muita coisa na África, né? O que me impressiona, na verdade, que infelizmente para nós brasileiros impressiona, é a seriedade do projeto e o profissionalismo do projeto. Uhum. O que tinha que ser básico pra gente, né? O que me impressiona mesmo, eu que tive contato com toda a equipe. O que deveria ser uma conduta normal, né? Mas o que me impressiona mesmo, assim, eu tive contato durante esse tempo com a equipe, por várias outras coisas, porque a Log patrocina o projeto, a gente tem contato com outras pessoas, funcionários do OnSafari, e com isso você vê a seriedade em todas as pontas, sabe? Todos eles são bem sérios, assim, bem engajados no projeto. Então o Mário não precisa ficar lá o tempo todo, gente, vamos fazer o trem, vamos fazer isso. Não, todo mundo, ele vai, olha, minha função é essa, gente, tem os biólogos, então ele coloca isso no episódio, se eu não me engano, que assim, a equipe dele, a reintrodução é um mérito da equipe inteira, Sim. né? Então, assim, que ele é a cara do projeto, ele vai nos lugares falar, ele vai conversar, mas o projeto tem uma equipe muito séria participando. Sim, uma coisa que eu gostei também, que ele comenta bastante dessa parte, é também o impacto social que o projeto tem. Sim. Que ele não somente ajuda na conservação e preservação, não só de onças, né? De várias espécies no Pantanal e em breve em outros locais, mas ele tem um impacto social, assim, de que ele mudou, eles conseguiram, através do projeto, mudar a visão das pessoas sobre como elas viam as onças, assim, que antes existia aquele medo e até uma certa raiva, né, por ela predar criações, mas como é que isso mudou e como é que passou a ser como é que transformou parte o ambiente, da vida, né, das pessoas, e as pessoas verem a presença da onça como uma coisa maravilhosa, porque traz renda para eles também de outras maneiras, e às vezes eles nem tinham. Esse pessoal que vive no interior, em áreas muito rurais, isoladas, ainda mais no Pantanal, era meio que uma questão ali de sustentabilidade com o meio mesmo, tudo que eles tiravam, e uma fonte de renda era uma coisa muito difícil, e ele trouxe essa possibilidade, né? Eles trouxeram, assim, a equipe como um todo. Eu achei muito bacana mesmo o projeto, eu já conheci um pouco, comecei a conhecer mais a fundo depois de entrar na Log, e esse episódio foi maravilhoso. Assim. Eu acho assim, tem pra quem quiser acompanhar o OnSafari pelas redes sociais, tem
uma pegada bem legal, você consegue ver isso, a parte, igual tudo que o Felipe falou, a parte educacional também, eles vão para as escolas das comunidades, eles fazem educação, então eles recriaram a cultura do ambiente. Olha a seriedade de um projeto, eles sabiam que era difícil, eles sabiam que eles não iam ter dinheiro, eles sabiam que eles precisavam gerar dinheiro, e eles fizeram todo o processo, eles criaram a estrutura, eles conseguiram a estrutura, eles geraram renda para a estrutura, a partir daí eles criaram a cultura do ambiente e geraram renda para uma comunidade. É um projeto que une muita coisa em relação a tudo, e é um projeto tem todo o sucesso já caminhado, né? E aí já é interessante, e muito trabalho, né? Sim, muito trabalho. Muito não foi fácil. Trabalho. Não, ainda não é, né? O On Safari tá desde 2000, eu não vou lembrar, 11, 2011, não é? 2011, pegar são 7 anos, quase o mesmo tempo da Log, no sentido de tempo, e pensa, é um projeto que teve que criar tudo do zero, eles tiveram que fazer tudo, né? E como se não bastasse, agora eles estão se reinventando novamente, porque agora em 2018 eles já começaram o monitoramento na fazenda Trijunção, né, aqui no Cerrado Brasileiro, acho que em São Paulo, e pretendem já em 2019 começar a habituação dos animais, já registraram onça pintada e melânica na região. Nossa, então a gente vê que eles já estão com um pensamento de trazer para o Cerrado isso, e que novamente... O sonho do Mário é replicar o projeto no Brasil inteiro, não só com onças, mas com outras espécies também. Né? Aí meu muito coração bom, bate muito forte, bom. gente. Parabéns, Mário, parabéns a toda a equipe do Safari. E agora nós vamos pro episódio 8 e 9, porque ele fala do desafio da conservação, que na verdade foi com o Lucas Perillo, e a gente fez o episódio 1, a gente na verdade dividiu o episódio, que o episódio ia ficar muito grande se fosse só um, então a gente fez 2 episódios, então nós vamos fazer um aglomerado dos 2 episódios. Primeiro, a curiosidade que não ia ser 2 episódios, mas o assunto rendeu tanto. Teve uma coincidência, infelizmente, mas teve uma coincidência no meio desse processo, que foi logo quando aconteceu o desastre no Museu Nacional. A gente pegou, acho que uma semana depois, eu acho, foi. Não lembro, uma semana depois. Na verdade, foi 4 dias depois. E era um episódio que a gente já estava marcado pra fazer, não foi por causa do museu que a gente marcou ele, né? Sim. A gente ia falar do desafio da conservação, e aí, de repente, veio esse negócio uma semana depois. E foi um dos episódios, eu acho, eu vou colocar aqui, mais emocionantes mesmo de triste, né? Porque quando a gente entra no assunto do museu, assim, o Lucas, ele fica extremamente emocionado por falar do assunto. Sim, e emocionou todo mundo. Também, né? De Mariana também, que aí ele emocionou todo mundo, ficou muito emocionado, assim, dentro do estúdio na hora. Esse episódio tem uma outra curiosidade, não sei se vocês estão lembrando, não era pra ser o Lucas, era outra pessoa, e aí foi chegando até o Lucas. Verdade. Não era pra ser. Eu não lembro quem que era pra ser, mas aí a gente já tentou achar. Eu acho que era Salsa, depois aí o Felipe Leite, e aí foi, aí o Felipe falou, não, tenta conferir. Aí a gente entrou em contato, ele topou e rendeu maravilhosamente bem, né? 2 episódios. Foi, tanto que a gente parou e falou, gente, vamos parar. Lucas, você anima de fazer outro? Ele, topo, vamos fazer outro. Eu falei, ok, então vamos parar, porque a gente já tinha falado quase 2 horas, e na hora que a gente não tinha muito assunto pra falar ainda. Então ele voltou outro dia e a gente continuou o assunto. Foi bem interessante. O Lucas é uma pessoa extremamente dedicada, né? E ele crê muito em tudo o que ele faz. E ele vive o que ele faz, né? Ele vive o que ele faz, Então, você vê, ele tem a empresa dele, a Bocaina, que faz eventos, né? E dá cursos e gera conteúdo. Então, ele vive aquilo ali 24 horas por dia. E teve o desastre de Mariana, que a gente citou, e depois teve o desastre do museu. Então tudo isso influencia diretamente em tudo que ele vive. Sim. Então eu acho que por isso foi um episódio foram 2 episódios tão emocionantes, assim, que eu acho que tocou a todos nós, assim. A gente sai ao mesmo tempo que a gente saiu daqui, né, bem tocado, assim. A gente sai de uma forma meio melancólica, assim, né? Mas ao mesmo tempo com esperanças muito boas.
pessoas. Sim, ele dá. Aconteceram os desastres, mas assim, o Lucas conta aquilo tanto como um marco e que tem que ser superado e que a gente tem que levar de aprendizado e que é meio que vai dar certo, vai, entendeu? Se a gente continuar no caminho de estudos e tudo mais, vai dar certo. Então a gente sai meio melancólico, mas ao mesmo tempo a gente sai com uma esperança que tem gente muito boa trabalhando para que dê certo. Sim, e é louvável, sim. né? Você vê uma pessoa que trabalha tão diretamente com isso, assim. Claro que pra todos nós doeu, mas pensa uma pessoa que tá ali o dia inteiro, o tempo todo, pensando nisso, trabalhando com isso, querendo ver 2 desastres desse tamanho, levanta a cabeça e fala, bora, vai rolar. Sabe, vamos conseguir, é louvável. E dentro Parabéns até ao Lucas da trajetória de vida dele também, né? O Lucas é uma pessoa sensacional e ele tem isso pra vida mesmo, a questão de conservar, né? Que ele conta um pouco da história dele e quando ele era pequeno, ele catava lixo da escola e levava pra casa pra poder fazer alguma coisa com a sucata. E que ele até conta, assim, uma coisa engraçada de que ele viu um bilhetinho no lixo da escola de uma menina passando pra outra falando assim, não escreve mais bilhete não, porque o Lucas lê tudo, que ele pega o lixo da escola. Pensa, o Lucas tem a nossa idade e ele, desde pequeno, ele sempre sensibilizou a família por reciclagem de lixo. Eles levavam carretinha pra outro lugar pra poder destinar o lixo reciclado. Então, assim, é uma pessoa que inspira porque ele respira literalmente tudo que ele faz. E a gente viu, assim, o tanto que ele ficou emocionado em várias vezes que ele citou, né, o desastre de Mariana, o envolvimento, tudo, né, tudo que se desenrolou depois do desastre de Mariana. E a gente gravando com ele, a gente falou de Mariana na primeira vez e na hora que a gente foi repetir o episódio, infelizmente veio falar também de uma outra tragédia que tinha acabado de acontecer. Que era o museu. Que foi por coincidência o museu. Então, é bonito de ver assim, e o Lucas já virou nosso parceiro também e é uma pessoa que vai estar sempre presente aqui porque ele tem muito a ensinar, a gente tem muito que aprender e a gente tem muito que falar sobre biologia da conservação. Muito mesmo. Eu tenho uma sugestão a fazer aqui ao vivo. Eu tenho uma sugestão. A gente podia acompanhar o processo de Mariana, acho que talvez por a gente ser de Minas, como um meio de comunicação que a gente pode ser, talvez no ano que vem a gente trazer e fazer um processo de Mariana e trazer pessoas ligadas àquela, tentar achar pessoas ligadas e trazer ele também, porque eu acho que ele vai ter muito a perguntar e questionar e etc, mas trazer pessoas da Renova, trazer gente do outra ponta também, sabe, fazer um questionamento, talvez trazer esses dois pra poder, é um meio de comunicação. Pesquisadores que já estavam envolvidos com o Rio Doce há muitos anos, né? Eu acho que seria interessante a gente fazer uma série dessa, é uma sugestão. Eu acho que é até um papel nosso, né? Sim. Um papel para a nossa comunidade mesmo, por estar perto e por se tratar, né, do tema que a gente sempre aborda aqui, que é ciência, que é biologia da conservação, que está relacionado à sustentabilidade, a equilíbrio. Então, eu acho que é o nosso papel também, trazer o destrinchar dessa história. Tem muito ouvinte de outras regiões que não tem esse contato direto, igual a gente consegue ter com pesquisadores do FMG e por aí vai. Até poder mandar e-mail, mas a gente aproveitar que a gente tem essa proximidade e fazer essa responsabilidade social. Sim, o Lucas até cita isso no episódio, sobre a responsabilidade de cada um, que o esquecimento do que aconteceu em Mariana, que foi o que aconteceu no final das contas, né, que as pessoas esqueceram, era um pouco culpa de todos nós, que temos contato direto e a gente não fala mais, por mais que isso esteja na nossa cabeça. Então, vamos tentar fazer a nossa parte. Com certeza. Então fique aí, Lucas, se você escutar, já tá convidado. Pode ter certeza, pessoal, que ano que vem a gente vai falar um pouco de Mariana e esse desastre e trazer pessoas para próximas. Nosso compromisso. E o episódio número 10, que a gente fala um pouco com o Dr. Marcos de Mourão Mota,
que é o fundador da ONG Asas e Amigos, né? Que é uma instituição extremamente solidária com a sociedade, no sentido de acolher animais silvestres que são atropelados, traficados e por aí vai, né? Acho que foi um episódio bem interessante. Você pode falar um pouco que é um episódio que a gente veio com uma cabeça, né, pra poder falar, e na hora que a gente viu que o Marcos, ele era um cara que tinha muita experiência né? nesse dedicado, assunto, né, a isso. A gente fez um episódio pra ele, né? Exatamente. Que também era o Marcos também foi um achado. A gente ia outra pessoa e apareceu. O tema seria até outro, no caso, né? Mas o Marcos parece também, ele foi indicação, né? Foi. A gente ia falar com um outro convidado falou, não, o Marcos vai ser a melhor opção pra você. Sim, foi. Sim, e o Marcos, né, é uma pessoa que dedica a vida a isso. Ele mesmo falou no episódio que ele nunca teve dúvida, assim, do que ele gostaria de trabalhar. Sim. Né? Ainda que na faculdade, assim, quando ele foi fazer a faculdade, ele sabia o que ele queria. E dentro da faculdade, ele já sabia que ele queria trabalhar com silvestre. Isso há mais de 20 anos. Nossa, é muito... Então é muito tempo de uma pessoa trabalhando com silvestre, que hoje o trabalho com silvestre ainda é pioneiro. Você vê pouquíssimos veterinários trabalhando com animais silvestres, assim. A dedicação dele é pra isso. Você vê que a forma com que a ONG funciona, com, sobretudo, o propósito, que não é só receber, ele recebe muito mais animais que já estão mutilados, que já não são capazes de serem reintroduzidos na natureza. E ele cuida desses bichos, né? Ele até fala de uma... Até louvável, né? Que ele fala que ele não faz uma eutanásia. Ele pega e... porque esses bichos, em teoria, iriam pra eutanásia mesmo, né? Eles não iam sobreviver em nenhuma circunstância, então que era mais fácil dar esse destino, né? E ele cria o ambiente. Exatamente, ele adapta o ambiente pro bicho com a necessidade especial que o bicho tem. Então, a gente viu também ele se emocionando, falando dos bichos que chegam de tráfico, o quanto que eles chegam mutilados, quanto que chegam os caminhões cheios de animais, né? Os caminhões do Ibama, né, cheios de bicho oriundo de tráfico de animais silvestres. Então, e é o segundo maior tráfico do mundo, né? É o terceiro. É o terceiro maior tráfico, né? Primeiro é droga, depois arma, ou arma e droga, e depois animais. É o terceiro maior tráfico do mundo, então é uma atenção que a gente tem que levar pra isso. E, né, eu acho que depois de tudo que a gente falou no episódio, assim, quem tiver condições de contribuir por isso, levar o olhar pra isso, é uma das coisas que a gente mais precisa, né? Que é chegar a reduzir e talvez a chegar no esgotamento de não ter mais tráfico de animais silvestres. E assim, a gente vê que o Marcos e a Teresa, a esposa dele, eles fazem o melhor que eles conseguem, até mais do que eles conseguem, com a pouca contribuição, né, que ele citou no episódio, e que muitas vezes eles têm que, assim, selecionar quem precisa mais de tratamento, que às vezes eles têm que soltar os bichos, assim, sem poder tratar. Né? Sim, tipo o hospital público, né? Você seleciona o hospital público sem recurso, tem que selecionar... Você não vai morrer, você só vai, assim, ficar doente, então tchau. E aí foi realmente uma nova boa surpresa, mais um que a gente não era programado, era outro tema, e que veio uma surpresa muito agradável, e eu espero de verdade que a gente tenha conseguido sensibilizar e de alguma forma trazer alguma ajuda também pro projeto dele, né? Sim. Por favor, né? Eu acho que a gente tem muitos pesquisadores que podem, às vezes, eu não sei como é que funciona, vocês podem me falar se isso é verdade, mas é o que eu imagino. É um pesquisador que vai, por exemplo, estudar um comportamento de um animal amputado, cego ou o que seja, para fazer alguma pesquisa, e talvez possa destinar parte de uma verba que ele tem de pesquisa para poder ajudar e pegar informações dentro dessa ONG. Afinal, é uma ONG cheia de espécies que estão ali abandonadas de uma certa forma, que foram atropeladas, foram traficadas, etc. E
tem algo a estudar ali dentro, acredito eu. Ele mesmo, o Marcos mesmo deixou em aberto aqui a possibilidade dele deixar qualquer tipo de pesquisador ir lá fazer estudos com os animais, né? Assim, contribuir de alguma forma, porque já que são animais que provavelmente nunca vão ser reintroduzidos, é muito fácil, assim, é de acesso muito fácil para qualquer pessoa gerar conteúdos que podem trazer informações para ajudar que isso não aconteça com outros. Então, sim. Eu acho muito interessante isso. E uma outra coisa que eu achei muito legal é a educação ambiental que eles fazem com escolas, né? Ah, verdade. Que eles levam escolas lá. Eu achei isso muito, muito legal. Eles fazerem isso, até porque geralmente as pessoas querem ver os animais bonitinhos, né? Então eles fazerem isso e as escolas terem o interesse de levar as crianças lá é muito. Eu também achei bem interessante. Uma coisa que ele fala também no episódio, mas só pra pontuar o que o Felipe falou, eles são, de certa forma, por trabalhar com tráficos, por trabalhar com animais que foram traficados, né? Eles são um pouco resistentes a receber qualquer pessoa do nada. Mas mande um e-mail, conversa com ele, se apresente, mostre... Pode falar que você escutou. Pode falar que você escutou o podcast. Bionote, Mostra o seu lápis, sei lá, se apresenta como pesquisador e aí depois a conversa fica mais fácil. Agora, chegar lá, bater na porta e falar, oi, beleza? Com certeza ele pode ser um traficante, então ele sabe que não pode receber qualquer pessoa. Ele dá esse comentário. Chegando ao de novembro, né, que é o último temático que nós fizemos, a neuroquímica da produtividade, foi o segundo episódio com o Arthur. E aí o Arthur volta pra falar com a gente um pouco, e agora pra falar, podemos dizer assim, na área que ele mais domina, colocaria nesse sentido. Sim. Porque é onde ele, enfim, ele tem um curso, né, da Bússola 7, que na verdade é a felicidade produtiva, né, o curso da felicidade produtiva, e ele vem conversar com a gente sobre isso, falar como é que funciona. Eu sou desconfiado pra falar, porque eu sempre vou falar que eu gosto do último episódio, então quando ele ser lançado eu vou gostar desse. Mas quem foi o episódio que a gente mais, depois de 11 meses, a gente evoluiu tanto que o episódio pra mim foi o que a gente mais soube conduzir tecnicamente, sendo crítico no nível técnico do conteúdo e por aí vai. Eu gostei muito do episódio. Eu acho que a gente fechou os episódios temáticos com chave de ouro, assim, né? Acho que a gente já até falou do Arthur, né? No episódio da Bioquímica do Amor, e esse episódio da Neuroquímica da Produtividade foi, assim, maravilhoso, foi sensacional, porque eu acho que trouxe ferramentas para todo mundo fazer com que o dia seja mais produtivo e que sobre mais horas de ócio e de aproveitamento de lazer, né? Então, acho que é mudar um pouco o mindset da nossa cabeça de revolução industrial, de que a gente tem que trabalhar, Sim. sendo que a gente pode fazer de uma forma diferente, né? E eu acho que ele trouxe de uma maneira muito leve, muito fácil de entender. As ferramentas, né? Trazendo as ferramentas. Alguém aplicou? Vocês aplicaram? Alguém testou? Eu tô no Pomodoro todo dia. Eu acho que virou uma quase que uma regra, uma tendência geral na log, assim, as pessoas estão usando o Pomodoro freneticamente, assim, até outras pessoas, a gente estava conversando disso vindo pra cá. De outras pessoas que ouvintes, ouvintes, assim, até mesmo o meu primo, que é servidor público e tal, e ele falou assim, vou aplicar isso lá, pra galera ficar mais produtiva, entendeu? O Arthur falou uma frase naquele episódio que eu achei bem interessante. Ele falou assim, independente de como seja, de qual seja, no dia, a primeira vez que você aplicar, você vai ser mais produtivo. E aí eu vou fazer um case aqui de sucesso pra ele, na verdade, porque eu já tinha visto essa técnica Pomodoro, igual eu falo no episódio, eu tinha tentado aplicar no meu dia a dia e nunca tinha dado certo. Depois, como eu coloco lá, que na parte teórica, tendo a teoria junto, você entende como que vai aplicar, aí eu apliquei. E realmente, eu fui extremamente mais produtivo na primeira vez. Eu fiz esse teste. Eu também fiz o teste e eu fiquei assim, gente, não é possível que eu resolvi isso só em 25 minutos. E é muito legal, assim, pra quem não ouviu, eu acho que esse episódio eu vou confessar uma coisa. Antes dele sair pro público final, eu já tava distribuindo pras pessoas próximas, tipo meu pai, minha mãe, falando, ouve esse episódio aqui. Mandei pra minha irmã, pro meu irmão, falei assim, ouve esse episódio aqui, porque eu tava tão ansioso dele sair, porque a gente gravou
ele muito cedo, né? A gente gravou ele, acho que no começo do mês, ele saiu no final. E eu tava tão ansioso pra ele sair e não chegava o dia dele sair. Não, foi muito legal, muito legal. Eu acho que a gente conseguiu até mesmo, por essa logística que a gente tem de que o ano está acabando e que a gente tem uma nova oportunidade de começar o novo ano de uma maneira diferente, eu acho que ele encaixou perfeitamente nesse propósito, assim, de todo mundo querer fazer melhor para o próximo ano, sabe? E eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu escuto esse tipo de programa de produtividade e tal, é comum em todos os podcasts anuais e tal. E eu escuto vários podcasts, né? E eu te falo, o nosso tá de longe com um conteúdo mais interessante, interativo, com ferramentas reais, aplicadas, né? Graças ao Arthur, claro. Porque eu vi vários podcasts grandes que fizeram esse tipo de coisa e levaram pessoas boas também, mas que não tem o conteúdo que o Arthur trouxe pra gente. Então, assim, gente, minha opinião bem sincera, faça um curso do Arthur lá no Felicidade Produtiva. Sim. Porque, pra quem quer, felicidadeprodutiva.com.br, pra quem quer, eu acho que vai ser extremamente... Acho que é uma mudança de paradigma, Mudança de paradigma, exatamente. Eu acho que a gente vai trazer o Arthur muitas vezes ainda, porque... Nós vamos trazer o Arthur pra sempre. É porque é infinito o número de temas que a gente pode falar. Tanto que nesse dia... A gente já sabia, né, óbvio, o que seria, como é que a gente gravaria, e a gente já veio falando, nós vamos nos conter e vamos falar pouco. Tanto que eu acho, se eu não me engano, foi o menor tempo de gravação. De gravação e provavelmente de edição, porque eu acho que o tempo de gravação foi mais ou menos o tempo geral do episódio, porque a gente foi muito contido, a gente quase não errou, então foi muito assim, foi uma evolução, realmente, igual o Lucas fala, que ele sempre vai achar o último melhor, então foi uma evolução de gravação, mas ao mesmo tempo a gente teve que se conter, porque dá pra render esse tema uns... a gente teve que ter maturidade, né? A gente teve maturidade pra se conter. E tem uma outra linha que a gente vai trazer, o Arthur provavelmente falar, que é aquela relação de aprendizado, né? Que a gente começa a comentar sobre no episódio e não termina. Como aprender, né? Em como aprender. Aprender as pessoas, como aprender. Não, o tipo de pessoas que, como você aprende melhor, auditivos, o sinestésico, o visual, que é bem interessante. As habilidades. Nossa, esse tema é fantástico. E a gente vai fazer também ano que vem. Então, gente, vocês vão ver o Arthur mais vezes aí. Vamos considerar que o Arthur é nosso convidado especial do... Por semestre, ele tem que gravar um. Tipo isso. Então é isso, né? Nós fechamos. E aí tem esse episódio, mas é bom terminar essa temporada de 12 episódios aí. Foi muito aprendizado, muito mesmo. Extremamente gratificante fazer o Bionote. O crescimento também dele. Por mais que a gente não tenha uma audiência gigantesca, né? Ainda. A gente tem uma audiência fixa. Tá sempre presente, isso é bem interessante. Eu queria fazer um apelo aqui a quem escuta para participar mais. São poucos e-mails que a gente recebe, né? De feedback, de controle. A gente recebeu acho que foi no Asas Amigos ou anterior, um rapaz que fala que ele viaja quase 20, 30 minutos por dia e escuta o Bionote porque é o tempo que ele tem para viajar pro trabalho. Mas também mandem mais mensagens pra gente, mandem mais sugestões de tema, principalmente, falam o que vocês querem escutar, dê a opinião de vocês. A gente pode, se tiver mais dados disso, a gente pode abrir até um espaço no Bionote na segunda temporada pra ler esses e-mails, pra falar com as pessoas, pra dar a gente opinião. Então acho bem interessante. Pode dar sugestão de pauta. Sugestão de pauta é bem legal. A sugestão de participantes também, que é melhor ainda. Então fica a dica aí pra você que tá ouvindo a gente esse ano todo, que passou esse ano todo escutando, pra poder participar também, que vai ser muito gratificante pra gente receber esses feedbacks, receber esse retorno, beleza? E agradecer Juliano, agradecer Felipe, agradecer o Thiago também do NAFTA, agradecer principalmente ao Léo da Aerolitos também, que participou lá de Santa Catarina, eu acredito que é Santa Catarina, né, Léo? Que sempre faz as edições aí pra gente do podcast, e depois a gente pega a gravação aqui com o Thiago. Essa equipe que fica por trás, a gente não tá aqui no microfone aqui falando, mas que se não tivesse, não dá, né, pra fazer, nunca vai conseguir sair. Então agradecer mesmo você também, que é ouvinte também, que passou esse tempo com a gente aí, que escutou, principalmente
principalmente aquele que tá lá desde o início, né? Firme e forte com a gente, todo mês. Pode mandar aí pra gente alguns feedbacks, mas eu quero agradecer todos também. Obrigado. Eu acho interessante que a gente tinha outro tema programado. A gente teve muito disso, né? Ao longo do ano. A gente tinha outro tema e a gente foi mudando. Então, o Bionote, ele teve muitas mudanças ao longo do ano. Teve mudanças de participantes fixos, né? Que a Camila era antes, aí depois eu entrei. Mudanças de temas, mudanças de convidados. E isso trouxe uma evolução muito grande pra gente. Assim, trouxe pro nosso convívio, assim, e pra nossa memória, pessoas muito ilustres e pessoas muito fantásticas. Se não tivessem tido mudanças, talvez a gente não tivesse entrevistado o Arthur. Sim, verdade. Talvez a gente não tivesse entrevistado o Lucas, né? Assim, então, mudanças que trouxeram pessoas muito fantásticas, assim mesmo. Eu acho que faz a diferença, assim, ter o Bionote todo mês. Porque a gente, até pra gente mesmo, assim, a gente estuda e a gente vem, e a gente conversa e a gente se diverte, a gente aprende. Bem gratificante. Então, assim, quando foi gravar o episódio desse mês, falei, não, por que a gente não faz uma retrospectiva, né? Relembrar e viver. Então, foi bom a gente relembrar tudo agora, porque, assim, eu tô com um sentimento agora no final de que a gente fez um bom trabalho. Sim. Entendeu? Assim, que a gente produziu um conteúdo muito interessante. Então, realmente agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Agradecer a todo mundo que participou, né? Todos os nossos participantes que a gente citou aí ao longo desse episódio, a todo mundo que colabora para que o Bionote esteja no ar, e a vocês ouvintes também. Agradecer especialmente a Ju e a Ana da Log, que, querendo ou não, se a Log não tivesse surgido lá no início, né, do episódio 1, não teria Bionote também. Então, agradecer elas e, inclusive, citar uma frase que a Ju fala no episódio 5 do Biologia da Cerveja, que quando você faz algo com amor, você inspira as pessoas. E ela e a Ana inspiram a gente, né? Boa. Todos os dias a gente tá lá com elas e elas inspiram a gente, tanto a fazer o nosso melhor, quanto a tentar mudar o mundo aos pouquinhos. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Acho que foi uma oportunidade maravilhosa de crescimento ao longo desse ano, né? Uma ideia, quando a gente vê que uma ideia sai do papel e ela acontece, é uma coisa muito gratificante e eu fico muito, muito feliz. É uma ideia que saiu do papel para poder ajudar várias outras pessoas. Então, a gente aprende ajudando os outros, né? Então, eu acho que isso é o que a gente pode levar do Bionote, assim, ao longo desse ano. A nossa persistência, a nossa capacidade de amadurecer, nossa capacidade de rebolar, né? Deu errado aqui, mas não, vamos mudar aqui que vai dar certo ali. E fora, assim, todo o aprendizado do conteúdo específico de cada episódio mesmo. Sim. Eu acho que foi sensacional, assim. E Bionote é uma coisa pra gente levar pra sempre, assim. É um projeto que, ao meu ver, que é pra gente fazer sempre, dar continuidade. A gente tem infinitos temas pra poder trabalhar. Infinitos mesmo. Infinitos Dá pra soltar um por semana fácil, se Dá. tivesse tempo. Isso. E eu acho que é isso, assim. Levar esse sentimento bom de que isso aconteceu, né? De que a ideia evoluiu, de que ela saiu do papel, ela foi pra prática. E agradecer a todo mundo que ouviu, todo mundo que participou, todos os nossos convidados, porque não é fácil você destinar o seu tempo hoje que, né, as pessoas estão com a vida muito corrida. Destinar o seu tempo para estar aqui com a gente, contribuindo. E é isso, assim, eu fico muito, muito feliz e que 2019 seja ainda melhor. E a gente tem várias propostas bacanas para poder trazer pro Bionote, então eu acho que ele vai fluir maravilhosamente. Isso que eu acho legal, assim, pra quem tá ouvindo, o Bionote ele surgiu como uma ideia pequena, que era um pequeno projeto, né, apoiado pela Ju, lá dentro da Log. A gente abraçou, fez a Camila também, participou também bem no
início do processo, da construção do projeto. E aí a gente criou era um blog que era para ser externo. A ideia não era nem necessariamente fazer parte da Log, a Log ia fazer um patrocínio, né, básico ali. E hoje, eu não sei se há alguns tempo atrás, algum episódio que eu não vou lembrar qual, a gente se torna o canal de conteúdo da Log, ou seja, ele já não é mais no meio do processo de evolução, ele vira um braço da Log, ele vira um processo estratégico. Então, ano que vem, como ele fez esse ano, ele é incorporado à estratégia da Log, e no ano que vem ele faz parte da estratégia da Log. Então, com isso, ele vai ter evoluções e mais evoluções, ele ganha força, né? Exatamente. Falando em evolução, a gente não poderia deixar de falar da evolução da Log em 2018. A Log, eu entrei no início do ano na Log, e a Log era de um tamanho, e ela dobrou de tamanho, e o futuro só vai trazer coisas cada vez melhores e maiores pra gente. Eu acho que todos nós da Log temos a agradecer por 2018. Porque lá também passaram pessoas incríveis, né? Que a gente teve entradas e saídas na Log ao longo do ano. Então, pessoas incríveis nas nossas vidas. A gente conseguiu superar vários desafios, bater várias metas. Entregamos no final do ano com todas as metas batidas, né? E então... Muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Foi um ano incrível, assim, na Log. A gente riu, a gente chorou, a gente passou raiva e a gente cresceu, e o mais importante é que a gente tá junto, e 2019 tá aí, e com muitos novos projetos. Nossa, né? Muitos novos projetos. Muitas novidades. A Log crescendo muito, até de espaço crescendo físico. muito, exatamente. Teremos algumas mudanças aí, teremos muitas novidades, e aos poucos a gente vai deixando vocês saberem disso. Agora, a linha de lifestyle já foi lançada, né? Exatamente. Você que perdeu o Natal, não deu presente, mas você pode dar um presente início de ano aí para o pessoal começar lindo, maravilhoso ao seu lado, ou para você também começar lindo, maravilhoso. Então, entra lá, lognature.com.br, para você conferir os cadernos, os bottoms, né? E ano que vem ainda tem mais novidades de alguns outros produtos. Também, para quem é do Bionote, quem é ouvinte, esse ano nós vamos ter uma novidade mais do que especial. Se você entrar no site da Log, fizer uma compra qualquer, no final colocar o cupom de desconto Bionote, você vai ter 5% de desconto em todas as compras. Qualquer compra, né? De qualquer valor. Então, qualquer produto. Então, se você vai querer comprar o Lifestyle, o caderno, você vai ganhar, coloca lá, cupom de desconto Bionote, você vai ganhar 5% de desconto no caderno. Se você comprar uma câmera trap, coloca lá Bionote, 5% também desconto na câmera trap. Então, acessa lá, www.lognature.com.br, que aí você vai ter essas promoções, você pode dar uma olhada nos produtos. Também, se tiver algum produto que você tem interesse e não tá lá, que é da área, você pode mandar um e-mail para vendas@lognature.com.br e conversar com nossos vendedores direto. Se você é uma empresa PJ, vai pelo e-mail, que você tem condições especiais, algumas empresas conseguem faturar e por aí vai. Então fica sempre aí a nossa dica de entrar no site da Log quando você for fazer a compra de material, beleza? Feliz ano novo, né? Feliz ano novo. Boas festas para todos nós. Boas festas para você que já curtiu bastante aí o Natal, tá cheio, a barriga lotada, recuperando aí um pouco desse momento, mas daqui 2 dias a gente vai comemorar o ano novo e a gente volta em 2019 com grandes novidades. O Bionote vai só transformar. Agradeço a todos novamente e um abraço até 2019. Obrigada, gente. Obrigado pelo 2018 e um excelente 2019 para todo mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos mesmo e até ano que vem. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.